Sejam todos bem-vindos. Nós fizemos uma breve meditação hoje, com nosso foco na chama dessa vela, que está com essa chama, que está iluminando essa parte superior do corpo da vela. Nas nossas meditações, nós sempre imaginamos que essa vela está sendo aqui usada para fazer um paralelo entre muitas dimensões do nosso ser. E nesse momento, se realmente a gente leva isso como uma materialização das nossas palavras, essa parte superior, que seria o topo, então, que seja a iluminação da nossa cabeça, por onde a luz entra. Quando a gente faz aquela meditação do Tikkun HaNefesh, que a gente inicia pela coroa, e nós estamos nesse mês de Sivan, que está relacionado a essa coroa, que por sua vez também está relacionado ao Yod do tetragrama, que nós sabemos que dentro da astrologia, cada uma das letras do tetragrama representa uma estação, e nós estamos no terceiro mês. Então, no mês de Sivan, que está relacionado a essa força do fogo, a esse impulso, a essa busca ligada à criatividade, ligada ao movimento, ligada ao consumo. Nós temos então a presença desse fogo, que traz de forma potencial a sabedoria. Afinal, a letra Yod é a semente de todas as letras, porque todas as letras que constroem o nosso universo, todas elas foram inteligências usadas pelo nosso Criador para fazer os tijolinhos que construíram a nossa realidade. E dentro a realidade espiritual, a realidade física já tem uma outra origem, né? Eu preciso corrigir. Há tempo ainda. Mas, então, nós temos essa presença desse fogo, e aí 2 vezes a presença do ar, presente dentro do signo de Gêmeos, essas 2 cabeças, o que nós queremos fazer a união. Essa é a principal mensagem desse mês, fazer a união. E a escolha dessa vela amarela é justamente essa, porque só através da sabedoria verdadeira que a gente consegue encontrar esse ponto onde a gente consegue fazer essa união necessária, essa união que vai trazer para nós a iluminação. Então, essa vela hoje está linda com essa iluminação, olha que coisa linda. E que ela está, então, representando essa parte elevada do nosso pensamento. E esse incenso também, que ele traz essa purificação dos nossos sentidos. Então, para a gente iniciar, nós já fizemos essa conexão que simboliza o nosso querer. Eu vou deixar, então, aqui do nosso lar. Eu amo ver esse reflexo da chama. Nós vamos deixar aqui do lado. Muito bom. E aí nós podemos começar o nosso estudo. Toda semana nós estamos aqui, sabendo que essa aula não é bem uma aula, a gente chama de encontro, mas é um encontro em que nós vamos estar usando palavras que elas sejam apresentadas sempre de forma necessária, para que possamos trabalhar internamente essa sabedoria da Cabala, que traz esse receber a luz sem curtos-circuitos, porque uma vez que a gente começa a fazer certos questionamentos, a gente pode alterar a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar,
a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. E é isso que a gente quer. Quem está aqui dentro desse caminho não quer ser igual a o que sempre foi. Quer a cada dia estar dentro dessa evolução e conseguir sempre subir um pouquinho mais. E quando a gente fala de subir aos céus, nós estamos falando sobre entrar dentro de nós mesmos até chegar num ponto que é o menor ponto, mas por sua vez é o ponto infinito que representa a nossa essência, que é essa parte que vem do nosso Criador. Vamos nos localizar de onde nós estamos e o que energeticamente está acontecendo agora. Bom, nós acabamos de passar por Shavuot, na noite de domingo para segunda-feira. No domingo, nós tivemos a festa de ascensão do nosso Mestre Jesus, que mostra essa possibilidade, como outros sábios também ascenderam aos céus em corpo. Então, nós temos já sendo representado em muitos caminhos espirituais essa mesma mensagem de que nós podemos também, independente da sua religião, várias vezes eu repito aqui, a gente olha profundamente para a mensagem, ao invés da gente usar do nosso preconceito, de quem está sendo aquele que está transmitindo, o que interessa é a gente entrar na essência da mensagem. E, além disso, nós também tivemos a festa de Shavuot. No domingo, eu participei de uma missa e o padre na missa fez um comentário, o padre Rodrigo, fez um comentário muito pertinente, porque o assunto de subir aos céus, e isso parece tão cabalista, se a gente está dentro dessa linguagem, a gente vê que tem palavras que são usadas em vários caminhos ou tradições, e que, por sua vez, elas são empregadas de forma muito constante dentro do Zohar. E esse assunto dos céus, das casas, das moradas, do reino, o reino dos céus, é algo que aparece muito. E um comentário, então, voltando, que ele fez, que ele mencionou que quando o primeiro homem subiu à Lua, Yuri Gagarin, quando ele subiu, aquele astronauta russo, quando ele subiu para fora, né, para fora da atmosfera terrestre, né, dentro desse foguete, dessa nave espacial, eu não sei nem dizer exatamente como é que é o nome desse aparelho, né, desse foguete, né, essa cápsula que levou o homem à Lua, e ele olhou lá de cima e disse que o comentário que ele fez, ele falou: olha, estou no céu, eu estou olhando de um lado para o outro e eu não encontrei Deus aqui, eu não vi Deus aqui. Então, eu gostei muito de fazer essa reflexão, porque ela coloca muito bem essa dualidade entre o nosso mundo físico e o mundo espiritual, porque aqueles que estão dentro do mundo físico, querendo, de uma forma, excluir o mundo espiritual da sua realidade, que cada um tem o seu livre-arbítrio, né, e pode escolher
o caminho que vai seguir, que vai levar a agir assim, assado. Mas, lógico que nós, como seres humanos, nós queremos sempre colocar a nossa opinião para o outro para mostrar que a gente tem razão, né? Isso faz parte da nossa essência, dizer que a gente está assim. Então, ele, como aquele que representa a ciência, que o coloca no céu, que seria o local onde deveria existir Deus, e só Deus poderia estar no céu. Mas naquele momento, ele se equipara, de certa forma, porque ele fala, eu sou físico, e eu estou no céu. Aí são várias formas da gente olhar, e eu, olhando com um olhar cabalista, isso para mim é a maior prova de que Deus existe e de que essa centelha está dentro de cada um de nós. E talvez aquilo que para mim é uma resposta com relação a exatamente essa reflexão, para ele era justamente a justificativa da exclusão. Não é só Deus que vai estar no céu, eu também posso estar no céu. Eu comecei a fazer esse exercício mental nessa noite, porque logo em seguida, no pôr do sol iniciou, então Shavuot, em que a gente estaria falando de imortalidade, e a imortalidade acontece um dia, né? Nós todos vamos ter esse poder de cura, e essa cura, será que ela vai vir só através da ciência, como esse astronauta está dizendo? Será que ele acredita que um dia a ciência vai conseguir curar a morte, que é a causa de todas as outras doenças? O Rabino sempre falava isso. O dia que a ciência pensar que ela tem que curar a morte, ao invés de ficar se preocupando com todas as outras doenças, talvez vai ser uma coisa mais eficiente, né? Vamos direto ao alvo. Ao invés de ficar cuidando do efeito, a gente já vai direto na causa. Dentro da espiritualidade, a gente consegue entender que quando a gente transforma o nosso pensamento, quando a gente transforma a nossa maneira de agir, dependendo do caminho que a gente opta em seguir, nós vamos conseguir encontrar essa possibilidade. E uma forma de conseguir chegar mais perto dessa possibilidade, aqueles que seguem, é esse estudo semanal, aonde tem ali marcado esse calendário cósmico que apresenta para mim esses portais, aonde eu tenho esse empurrão energético, esse impulso energético que me coloca de frente a oportunidades que eu muitas vezes não estou enxergando, se eu não tiver com esse olhar de conexão. O Rav Berg, mestre do nosso rabino, ele falava sempre, uma das primeiras coisas, aquilo que a gente repete, que conhecer é conexão. Ele falava lá no Bereshit, Adão conheceu Eva, e a Eva, depois tem essa linha, Eva então concebeu o primeiro filho. Então, quer dizer o quê? Como que Adão conheceu Eva e aí ela concebeu um fruto? Porque a conexão que cada um aqui faz, quando ela acontece, ela gera o conhecimento, gera uma ligação, que gera uma semente, que gera um fruto. Então, saber sobre o que está acontecendo coloca essa possibilidade de gerar um novo fruto. O assunto do astronauta me inspirou para falar sobre esse assunto,
Porque também quando eu penso no astronauta, eu penso nesse livro que nós estamos lendo agora, que é o Bamidbar, no deserto, que tem essa contagem novamente na Paraxá dessa semana. É como se ela fosse exatamente a continuação da Paraxá da semana passada. É a Paraxá mais comprida da Torá. Ela tem partes que se repetem muitas vezes e, de forma literal, ela coloca novamente, a contagem, porque ela fala assim logo no início, para levantar as cabeças, e aí o que cada uma dessas cabeças deu de contribuição para o Mishkan, e ela vai fazendo de novo aquela contagem. Ela fala sobre oferendas, e o mais interessante disso tudo é que, se a gente pegar o Zohar, quer dizer, parece lendo a Torá, parece que essa Paraxá maior de todas é, de certa forma, desinteressante. Mas quando a gente pega o Zohar, a gente encontra no Zohar, primeiro, aquela porção que se chama Hidra Rabba, que é a grande assembleia. A Hidra Rabba foi a primeira vez de um encontro de Rabi Shimon Bar Yochai com seus discípulos, 10 homens dentro dessa caverna que chama-se Hidra Rabba, que a gente sempre visita quando a gente vai para Israel. E eles, 10 homens, comentando sobre os conceitos da Torá, sobre a ótica da Cabala, sobre essa canalização, sobre essa sabedoria que Rabi Shimon Bar Yochai recebeu. E se alguém falasse, olha, qual é uma das partes do Zohar que traz mais material de aulas de Cabala, eu vou dizer para vocês, ela é fonte de muitas e muitas porções cujo sabedoria está lá. É abrir e encontrar muitas referências. E eu separei algumas para a gente estar fazendo essas referências hoje. Lembrando, então, que é como se a gente tivesse, porque 10 homens, porque nós temos 10 sefirot, como se a gente estivesse materializando fisicamente essa consciência iluminada da árvore da vida, representada por esses sábios, com esse grande, que é Rabi Shimon Bar Yochai, que é a centelha da alma de Moshe Rabbeinu, como se ele tivesse, de certa forma, completando aquele trabalho que Moshe Rabbeinu concluiu, mas que ainda por conta das nossas quedas, nós ainda não estávamos preparados para receber, mas como existe uma correção coletiva, nós estamos recebendo essa iluminação que vai completar essa correção coletiva, e que a Cabala hoje, tão presente na nossa realidade, ela chega. Vamos pensar que o Zohar foi canalizado, foi escrito, foi materializado aqui no nosso mundo físico há 2000 anos, e essa porção de Nassó, que é o nome da porção dessa semana, sempre lida após Shavuot, né? Sempre nesse período, Shavuot, que é essa data, que seria essa iluminação através da manifestação dos 10 pronunciamentos. Então, eu tenho aqui novamente vários assuntos que coincidem dentro de um mesmo motivo, dentro de uma mesma mensagem. O próprio dia de Shavuot,
seria a ascensão também, a Hilulá do rei Davi. O rei Davi, que também é a carruagem de Malhut. Então, tudo nesse período mostra para nós, dentro dessa energia, vamos lembrar novamente que nós também estamos no mês de Sivan, onde existem duas cabeças, duas polaridades que, através da união, vão ser um único ser, porque é justamente essa a nossa missão. Então, eu tenho, inclusive, a união de uma Torá, que poderia significar mandamentos, porque a gente diz que os 10 mandamentos é o resumo da Torá. Então, eu posso olhar para essa Torá e achar que ela é o resumo de 10 ordens que Deus me obriga a cumprir um lado. Ou eu posso olhar para essa Torá e pensar na mensagem de tantos sábios, entre eles Jesus, Rabi Akiva, Rabi Shimon Bar Yochai. O resumo da Torá é amar ao próximo como a ti mesmo. E aqui eu tenho, novamente, essa polarização, esses dois lados, em que eu não posso me afastar de nenhum deles. Mas o que eu posso fazer? Porque eu posso unir. Eu não tenho, de novo, repito, nós estamos nesse mês tão ligado ao ar, nós estamos nesse deserto, que é esse nada, esse lugar escuro, que quando a gente fecha os olhos, eu olho e posso estar vendo ali um vazio, mas quando eu consigo pensar nessa criação, nessa luz, nessa união que eu posso fazer com o meu Criador, entre o céu e a terra, então talvez eu vou fechar os meus olhos e eu vou estar vendo a presença da luz lá dentro. E aí, quando eu consigo enxergar a presença da luz dentro de mim, é porque eu já estou num processo de cura. E dentro desse processo de cura, eu não vou ter doenças, eu não vou ter dificuldades, eu vou conseguir estar mais próximo desse meu Criador, vou estar mais próximo dessa luz e vou ter reconhecimento. Então, levantar as cabeças, na semana passada eu falei de que ao conseguir retornar à origem, sabendo exatamente de onde eu vim, eu vou ter orgulho da minha origem e com esse orgulho eu vou querer exercer essa minha origem. Eu vou querer exercer a minha identidade. Nada vai ser mais importante do que exercer a minha identidade. A gente vive todos os nossos dias pensando, a gente sabe que um dia, infelizmente, vai chegar a morte. A gente fala que essa é a única certeza. Mas será que a gente pensa nisso o tempo todo? Que a gente vive cada dia pensando, amanhã eu vou fazer melhor. Amanhã eu vou corrigir tal coisa. Amanhã eu vou me esforçar mais. Amanhã eu vou pensar que eu preciso transformar. A gente não vive aquele momento como se ele fosse o último. Porque se a gente vivesse aquele momento verdadeiramente como se ele fosse o último, a gente não faria os amanhãs que a gente põe para amanhã. A gente estaria vivenciando esse futuro agora, para que esse processo de Techuvá já tivesse limpado a nossa realidade e a gente pudesse já ter, porque esse anjo, a cada ação que a gente faz, a gente cria um anjo. Anjos do bem, que fazem parte dessa legião da luz.
e anjos do mal, quando a nossa consciência realiza ações que prejudicam as outras pessoas. Então, que anjos vão estar nos representando dentro desse tribunal? Porque esse tribunal vai nos colocar... Quem é o nosso advogado? Quem é que vai dizer, você está liberado? Vai para o céu. O que é esse assunto de estar no céu? Como é que nós vamos conseguir assumir essa posição de estar nesse lugar abençoado? E agora, então, eu vou aproveitar para fazer o link com Baal Shem Tov, que foi esse grande sábio. Ele, quanto a gente tem a sabedoria do Zohar de 2000 anos atrás, Baal Shem Tov, a idade dele seria talvez aproximadamente do ano de 1700, uma época muito difícil na Europa, e que as pessoas tinham que lutar para sobreviver, né? Uma época de, assim, invasões, uma época em que a pessoa tinha que cuidar para comer, uma época, se a gente pensa nos dias de hoje, tão diferentes dos dias de hoje, e só aqueles que tinham acesso à religião eram pessoas diferenciadas. Existia um nível muito alto entre aqueles que podiam exercer a religião e aqueles que podiam exercer a iluminação. E Baal Shem Tov foi esse grande que se iluminou na natureza. Ele ficou órfão muito cedo, e o pai, no seu leito de morte, diz que falou para ele, olha, não tema nada, meu filho, só tema o Criador. E esse foi a linha que ele levou pela vida, e ele afirmou para essas pessoas, trazendo que a iluminação se encontrava na alegria, a iluminação se encontrava nessa possibilidade de estar num mundo aqui fisicamente. Então ele trazia música, ele fez com que essas pessoas que não tinham condição de estarem fazendo estudo, porque elas tinham que lutar pela sobrevivência, de trazer essa sabedoria. Ele fazia visitas indo levando essa palavra de aldeia em aldeia, e ele é um dos grandes. Ele criou o Hassidismo, né, que é essa corrente da sabedoria da tradição judaica, esses grandes mestres hassídicos, e enquanto Rav Ashlag, que seria o terceiro mestre do nosso rabino, traduzia essa cabala luriânica, né? Então, a cabala luriânica, dentro dessa linhagem de cabala, o Rav Brandoin, que era o seu aluno, esse sim, de certa forma, dentro desse caminho de trazer os mestres racídicos e abrir a cabala para todos, abrir essa linguagem de alegria, espiritualidade e não somente religião, porque isso fragmenta. Talvez sem eles, nós não poderíamos estar hoje, pleno século XXI, uma mulher aqui ensinando cabala, uma mulher que nem é judia, ensinando cabala. Então, isso sim é iluminação. Isso sim é poder estar manifestando o céu aqui na Terra. Essa é a força da união dessas duas cabeças, unindo essa contagem, unindo e levantando essas cabeças dentro dessa consciência da iluminação que foi manifestada no Monte Sinai, que é manifestada através do nosso estudo semanalmente, usando a palavra desses nossos mestres. E é essa força que a gente se alimentou e quer continuar se alimentando para conseguir materializar aqui na Terra o céu. Porque nós queremos estar no céu, agora e sempre. Que assim seja. Amém. Obrigada pela presença de vocês.